Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Só bota esse fundo aí, fundo mais baixo aí, por favor. Seria até bom não colocar, porque pode dar distorção lá no vídeo. Estou consertando ali, eu fiz um teste hoje, vamos ver como é que fica. Melhor não botar fundo não. Mateus capítulo 15, versículo 21, perdão. Deus é tão bom, Deus cuida de nós. E quando a gente fala Deus cuida de nós, as pessoas não entendem. Irmão, a melhor coisa que tem é você viver da providência de Deus. Você sabe o que é viver? Quem gostaria de viver da providência de Deus? Aqui, levanta a mão. Quem gostaria de viver? Viver da providência de Deus, sabe o que é? É Deus agir na última hora que você precisa. Você nunca tem antecipado. Vou perguntar de novo. Quem quer viver dependendo da providência de Deus? Amém. Primeiro, para você depender da providência de Deus, você não pode ser ansioso. Você tem que saber esperar no Senhor. A primeira coisa que Deus vai trabalhar na tua vida para você depender da providência dele é na tua ansiedade. Saber esperar. Porque só vem na última hora. É a providência. Mas vem. E nós já estamos aí há 15 anos nessa peleja, ou mais. Né? E nós economizamos agora há pouco, mais ou menos R$700. Né, pastora? Mais ou menos 700 a 800 reais. Numa graça que Deus nos deu aí. Eu vou ter que usar um zoinho, né? Os irmãos já perceberam que às vezes quando a gente está falhando aqui, né? Já aumentei a Bíblia, mas não tem jeito. Eu estou aqui no celular. Eu fui fazer um exame e eu vou ter que usar um óculos para perto e para longe. E não é barato. Né? Então nós economizamos aí mais ou menos, com a providência de Deus, a pessoa se prontificou a doar o óculos, né? A doar o exame ali no precinho de custo. Então de quase R$800 vai ficar aí R$140 que nós vamos pagar. Né? Então isso é bênção de Deus, irmão. A minha vida é assim, amém? Deus sempre faz dessa forma. É providência do Senhor. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? É desse jeito. Glória a Deus por isso. Quando eu estou precisando, às vezes, de alguma... Eu não tenho um plano de saúde, não tenho um plano funeral, não tenho nada disso, irmão. Amém? Quando eu preciso de ir num hospital, eu vou no público. Né? Não tem nenhum privilégio. Igual vocês, não tem nenhum privilégio. Mas Deus sempre age. Né? Nós tivemos que fazer uma operação, Deus agiu na operação. Íamos pagar R$8.000, não precisou pagar R$8.000. Então esse é Deus, amém? É providência de Deus. A gente vê Deus agindo. Né? Eu estava até conversando com o irmão Carlos agora há pouco, ele falou comigo alguma situação, eu falei, varão, tem que olhar, cara. Tem que ver. Não pode ser assim. Amém? É dessa forma. Então abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 21. Vamos ler até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas ele respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande
é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Então é uma passagem bastante conhecida da igreja, dos irmãos. Nós já lemos ela várias vezes, mas eu quero ler contigo nessa noite e te explicando algumas coisas. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Repita comigo: a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós podemos comparar a fé como se fosse um vírus. Pode ser uma comparação grotesca, mas é como se fosse um vírus. Que você fica vulnerável a ela te acertar. Quando você ouve a palavra de Deus. Quando você presta atenção naquilo que está sendo pregado acerca da palavra de Deus. A tua fé ela desperta. Alguém pode entrar aqui nessa noite sem fé e sair daqui com bastante fé. Alguém pode entrar aqui nessa noite duvidando, desacreditando, desanimado, mas ao ouvir a palavra, vai sair daqui crendo, acreditando que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que ela acha que Ele não pode fazer. Está entendendo? Então é importante você ouvir a palavra de Deus, que ela vai aumentar a tua fé. Amém? Nós lemos aqui, irmãos, e nós já estamos acostumados até a pregar sobre isso, que parece que Jesus ele não deu muita importância ao pedido daquela mulher e até chamou ela de cachorrinho, porque para os nossos dias hoje, ser chamada de cachorro é uma ofensa e para algumas pessoas não, né? Se nós formos olhar para o outro lado aí, tem gente que gosta de ser chamada de cachorro, de cadela e tal, etc. Mas não é, amém? No nosso meio não. Mas nós já pregamos aqui e entendemos que Jesus chamou aquela mulher de cachorra, de cachorrinho. E realmente ele chamou. Mas por que ele chamou esta mulher de cachorrinho? Por que ele chamou essa mulher de cachorra? Né? E essa mulher, ela não ficou magoada. Essa mulher não quis sair da igreja de Jesus. Essa mulher não ficou triste. Ela simplesmente continuou perseverando naquilo que ela veio buscar da parte de Deus. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Abra aí. Me ajuda aí. Gênesis capítulo 10, versículo 1 diz assim: estas, pois, são as gerações do filho de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filho e depois do dilúvio. Versículo 6 do capítulo 10. E os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Versículo 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete. Eu acho que é isso, né? Versículo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Edma e Zeboim até Laza. Versículo 17 de Deuteronômio capítulo 20. Abre aí. Deuteronômio capítulo 20, verso 17. Antes de destruí-las totalmente aos heteus e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus e os jebuseus, como o Senhor ordenou, o Senhor teu Deus. Versículo 17. Deuteronômio 20, 17. Destruirás totalmente, em outras passagens, destruirás totalmente os cananeus. Amém? Então,
A nação de Canaã, ela teve início com o filho de Noé, presta atenção, chamado Cã, o que foi amaldiçoado por ter zombado da nudez do pai. Lembra disso? Lembra? Que ele pegou o pai no fraga ali, nu. E aí então o pai amaldiçoou ele, porque ele viu a sua nudez. Então esse aí. O que foi amaldiçoado por ter zombado da nudez do pai. Nos cultos que eram prestados pelos cananeus, sempre tinham figura de 2 cachorros, ou seja, 2 cães. Amém? Vai vendo aí. Usando coleiras que representavam as constelações de Big, do Litri, Dog, próxima de Vênus. Ou seja, era um culto voltado para a astrologia. Cachorro, portanto, fazia parte de um culto cananeu que exaltava a astrologia. Talvez esse seja um dos motivos que levou os cananeus a serem chamados de cachorros pelos judeus. Eles literalmente cultuavam a cachorros. Amém, igreja? Por isso, pode ser que seja esse o motivo que Jesus chamou aquela mulher cananeia de cachorrinho. Mas vamos lá. O texto diz, nós lemos aqui, que não é lícito pegar o pão dos filhos, né? Não é lícito pegar o pão dos filhos, ou seja, fazendo distinção entre judeus e os filhos. Na história dos cananeus, eram gentios, cachorros, judeus, filhos. Portanto, será que a resposta de Jesus para a mãe desesperada traduzia um impedimento para o milagre? Será que os cananeus eram indignos, impuros, a ponto de não merecerem pão, mas migalhas? Ou seja, será que Jesus estava dizendo as promessas, a palavra de Deus são para os filhos, mas para os gentios são os restos, as migalhas? Claro que não, né, igreja? Mateus capítulo 11, capítulo 8, versículo 11, abre aí rapidamente. Mateus capítulo 8, versículo 11. Nos conta a história da cura de um servo do centurião, a qual Jesus ele vai dizer que está escrito que Jesus cura o servo do centurião, e após a cura ele elogia a fé daquele homem. Ele diz que nem em Israel ele viu tanta fé. E ele diz assim, digo-vos, portanto, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. O texto que nós lemos não mostra isso. Pelo contrário, mostra que Jesus estava distinguindo um lugar de honra também para os gentios, sentado à mesa com Abraão, comendo pão. O certo é que em momentos alguns, nos evangelhos, Jesus discrimina quem quer que seja. Qualquer outra característica, pelo contrário, ele mostra que ele falou com uma samaritana, era uma prostituta, quando ninguém dava o devido valor a ela. Os judeus não falavam com o samaritano, mas Jesus foi lá e falou com o samaritano. Ou seja, Jesus não faz acepção de pessoa, não faz distinção de ninguém. Amém? Então Jesus não estava fazendo distinção também desta mulher cananeia. Não era isso. Quando a Bíblia ficou registrado, este momento onde Jesus não atende, portanto aquela mulher já estava doutrinada, tanto os discípulos quanto a própria cananeia. Os discípulos tinham que aprender a não fazer acepção entre ovelhas e cachorros, entre judeus e gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Lembra que tudo que Jesus fazia naquela época não era só para a pessoa que estava recebendo o milagre, mas para preparar os discípulos para serem seus discípulos e agir como ele. Amém, igreja? Então, em todo milagre, em tudo que Jesus fazia, ele sempre dava uma lição para os seus discípulos e para a multidão que estava com ele. Ou seja, aprendam, não façam distinção entre judeu e cananeu. Aprendam,
não fique com picuinha. Do jeito que eu falei com essa mulher samaritana, passe por cima do seu orgulho e fale também com eles. Não deixe que picuinha, não deixe que mágoa, ressentimento atrapalhe vocês de entrar no reino do céu. Aprendeu, igreja? Então é isso. Ou seja, ele estava sempre ensinando. E mais uma vez aqui ele está ensinando de novo. Que os seus discípulos não poderiam agir daquela forma. Ele até falou: não é lícito tirar os pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu creio que lá no íntimo os discípulos devem ter vibrado. É isso aí, Jesus, muito bem, né? É isso aí, a bênção é nossa, o milagre é nosso. Mas logo após aquela mulher faz o quê? É verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus encheu o peito e falou: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Entendeu? Então, aquela mulher, ela não deixou de receber o seu milagre por ser cananeia. Agora eu vou fazer aqui, eu quero abrir um parênteses aqui. Milagres não te levam para o céu. Vou repetir. Milagres não te levam para o céu. A cidade de Tiro e Sidom foi a cidade que fez mais milagre e foi condenada. Não é porque você está recebendo o milagre de Deus que você já está com passaporte direto para o céu, não. Entendeu? O que leva para o céu é a obediência à palavra de Deus. É isso aí. Então, tem muita gente enganada porque está fazendo milagre, ou na igreja tem milagre, nada contra. É bom que tenha, claro. Mas não se acomode porque um milagre aconteceu na tua vida e você achar que está tudo bem. Avalie a sua vida, faça cada dia uma avaliação e veja como a tua vida está diante de Deus. Amém? Vamos lá. O significado de Jesus dizer àquela mulher: os pães são destinados aos filhos. Jesus, ele conhece o ontem e o hoje e o amanhã. Fica claro que foi revelado a Jesus as atitudes daquela mulher. Cananeia, aquela mulher cananeia, ela mesmo confessa que havia um problema em casa, na família. Sua filha, ainda criança, estava possessa, ou seja, endemoniada, horrivelmente. É evidente sinal que havia algo errado com a filha, mas por causa dela mesmo, que não priorizava a família. Nós estamos no culto de família, amém? Voltado a minha família no altar de Deus. Ficou claro pela própria mãe, quando ela diz: minha filha está violentamente atormentada. E Jesus percebeu o problema nas atitudes da mãe, pois a criança havia ficado em casa sob o cuidado de terceiro, enquanto ela, a mãe, buscava ajuda em Jesus. Entendeu o mistério? Nós temos que fazer o possível para levar os nossos parentes até Jesus. O lugar mais difícil de você pregar é dentro da tua casa, meu irmão. O lugar mais difícil de você pregar é dentro do teu lar, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua família, que são pessoas que conhecem você. Porque quando você está distante, e você canta muito bem, você prega muito bem, você ora muito bem, alguém fala: caramba, quanta unção nesse cara. Mas já tem um ditado: quem te conhece que... É ou não é? Você está ali orando e teu irmão está vendo. Eu sei quem é ele. Eu conheço ele. Você está orando e a tua irmã está te vendo. A tua mãe, o teu pai, a tua família está vendo você. Quando você traz um parente para a igreja pela primeira vez, como é que você se comporta? Você quer mostrar para ele, né, que você é crente, que você é servo de Deus. Então você faz o quê? Você glorifica mais, você participa mais do culto, fica assim: tomara que o pastor me dê a oportunidade hoje, tomara. É ou não é?
É o lugar mais difícil de pregar. É dentro da tua casa, da tua parentela. Porque lá tu não vai pregar com a boca, tu vai pregar com o testemunho. Então essa mulher, ela foi até Jesus, mas deixou o problema em casa. Deixou a mulher endemoniada lá. Mas vamos lá, vamos continuar. A atitude da mãe com a do centurião romano, que vendo o seu servo doente, preferiu ficar em casa, ao lado dele, dando assistência, e pedia a um soldado que o fosse ao encontro de Jesus. A história do centurião transmite algo de bom sobre o relacionamento familiar para o centurião, seu servo. Era da família, e então ele manda um soldado atrás de Jesus. A mulher cananeia, no caso, esta mulher quis ensiná-la, Jesus quis ensiná-la, através do próprio exemplo, de que a prioridade dos relacionamentos para a família, para os filhos, as migalhas, para os cachorrinhos, ao dizer aos discípulos, não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus já sabia exatamente o que viria na sequência de suas palavras. Ok? Jesus está falando o seguinte: eu priorizo meus filhos. Eu dou prioridade para os filhos de Israel. Enquanto a mulher gritava por ele, caminhava e, mesmo tempo ouvindo o clamor, escolheu calar-se. E ele agiu semelhante ao apedrejamento da mulher adúltera. Ele escrevia na areia, enquanto cobravam dele uma atitude. Não foi isso que ele fez? Quando as pessoas estavam acusando aquela mulher que foi pega adulterando, no ato de adultério, as pessoas falando a lei de Moisés, e ele fazendo o quê? Escrevendo na areia. De vez em quando ele faz isso. De vez em quando ele faz isso. Ele fica em silêncio. Aquilo que nós cobramos dele. Para ver até onde nós vamos. Mas todos ali precisavam de uma lição. Lembra que eu falei da lição aqui? E até mesmo o discípulo. Ele diz: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Mais uma lição. Quando você lê o livro de Mateus, quando você vê o livro do Evangelhos, se coloca no lugar de um discípulo. Se coloca no lugar daquelas pessoas que você vai estar aprendendo junto com elas. A atitude de Jesus para com a mulher cananeia também já havia sido tomada. Ele jamais a rejeitaria. Ele nunca abandona um clamor vindo de um coração sedento. Aquela mãe estava desesperada, porém ela precisava aprender. Ela precisava aprender. Fazer o milagre e despedi-la seria consentir que ela continuasse na mesma prática de negligenciar o seu lar. Entendeu o mistério? Por isso que você não entende que você vem na igreja somente por um milagre, vem na igreja somente por uma cura, por alguma coisa que Deus quer fazer na tua vida, e você é obrigado a ouvir um sermão de 50 minutos. Sabe para quê? Para você aprender algumas coisas. Porque não adianta nada você operar o milagre e não te ensinar como não cometer o erro de novo. Jesus, ele quer te ensinar, não cometa esse erro de novo, aprenda isso. Uma das coisas que nós temos visto na nossa sociedade, que para algumas pessoas parece ser bom, é claro que o homem ele deveria ganhar muito bem, para que ele conseguisse colocar a sua esposa em casa, trabalhando no seu lar, cuidando dos filhos. O reflexo da nossa sociedade hoje, o reflexo da violência, dos jovens se drogando, dos jovens entrando na vida errada. Não que ela quer colocar a culpa só na mãe, não. Porque a mãe hoje ela precisa sair do seu lar e trabalhar para poder ajudar o marido a pagar as contas. E aí a criança fica à mercê de terceiros.
Quem vai educar a criança são outras pessoas, não é a mãe, não é o pai. Aí acontece o quê? A mãe não vê aquela criança como deveria assistir ela. Porque ela está contente que ela está ganhando. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Mãe, se for para você ganhar um salário mínimo, trabalhando fora, para lavar a privada dos outros, nada contra. Lavar a cozinha, lavar roupa de outra pessoa. Fazer comida para outra pessoa e ganhar um salário mínimo, é preferível que você fique em casa. Porque tem gente que vai fazer isso só para poder encher a boca e falar assim, ó, a minha secretária, ela ganha um salário mínimo e paga um salário mínimo. Para dizer que tem empregada, para dizer que tem secretária. E na verdade ela não quer limpar a casa dela, não quer lavar a roupa do marido, não quer fazer comida para os filhos. Não são todas. Mas aí o perigo disso tudo, sabe o que é? É a instrução que o teu filho não tem, sua. O cuidado que seu filho não tem. O olhar perto de mãe. Eu sei que muitos não vão concordar com isso, mas é mais ou menos isso. Está entendendo meu raciocínio? Porque se o marido ganhasse bem, e ele pudesse realmente bancar a sua casa, a sua esposa não precisaria trabalhar. Mas alguém pode falar, pastor, isso aí é machismo. Não é machismo. Você sabia que tem mulher que prefere cuidar do lar do que trabalhar? Tem. O problema é que às vezes o pão duro do marido, tudo que dá, fala na cara. Para dar um dinheiro, uma briga. Eu te dei R$200 aí, mulher. E se você fosse pagar o que ela faz na tua casa durante o mês? Entendeu? Então o marido precisa reconhecer o trabalho que a mulher faz em casa. A esposa, ela lava a tua roupa. Vai pagar uma lavadeira para tu ver. Paga uma lavadeira para você ver quanto ela cobra. Ela arruma a tua casa que você mora. Ela faz a comida que você come. Vai contratar uma cozinheira para tu ver só. Quanto que está uma faxina aí? Dependendo aí, quanto que está uma faxina de uma casa aí? R$100, 120, 70, 80, depende. Né? Imagina. Eu conheço mulheres que ela trabalha só faxinando lá no Rio. Lá 200 conto, R$150 uma faxina. Entendeu? Então elas pegam 5 faxinas durante a semana. Ganha mais de salário mínimo. Mas é uma faxina, tá, irmão? Não é? É uma faxina. É aquela faxina que arrasta os móveis. Entendeu? Porque se você for lá fazer uma faxina que não é faxina, não adianta. O nome já diz, faxina. Não é aquela coisa de pegar e botar o negócio debaixo do tapete, nada disso não. É uma faxina. Você sabe que faxina ela inclui o quê? Os mínimos detalhes. Empregada vai lá, a patroa. Eu conheci uma irmã, eu conheço uma irmã que ela trabalhava de faxineira. Enquanto ela ia varrendo o piso, a patroa dela tirava a chinela, o sapato, né, pastora? Para ver onde ela varria. Brincadeira, hein? Hoje ela é empresária. Tem seu próprio negócio. Então Jesus quis dar uma lição nesta mulher. Olha, mulher, olha mais para a tua família. Cuida mais da sua filha. Cuida mais do teu lar. Cuida mais da tua casa. Você entendeu o raciocínio? Existe mulher que realmente ela quer trabalhar. E ela ganha bem, ela tem condições de botar alguém para tomar conta do filho dela. Mas a mãe, ela é peça fundamental, juntamente com o pai, para educar uma criança. Alguém um dia falou para mim assim, pastor,
Eu queria que se eu tivesse uma criança que o senhor ia ver uma coisa. Não preciso ter uma criança. A gente vê, a gente convive, a gente sabe como é que é. Não é porque você não tem uma criança que você não sabe como educar. Não vem querer botar panos quentes. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Entendeu? Isso é desculpa. A carapuça serviu e a pessoa veio revidar. Não dá. Entendeu? Não tem como. A mulher, ela diz o seguinte: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Foi o que Jesus falou. Mulher, cuida primeiro dos seus, depois dos de fora. Esse diálogo pareceu muito óbvio para os discípulos, mas Jesus queria arrancar algo mais daquela mulher. Ele queria fazê-la compreender que não bastaria receber o milagre, mas mudar a direção da sua vida, seu comportamento, e ela entendeu, tão profundo, mas em sua resposta estava a revelação da sua fé, daquilo que ela queria, daquilo que o natural não compreende, né? O Espírito Santo ele foi no sobrenatural, e aquela mulher ela vai e diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu dono. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós temos que guardar é a nossa fé no dia a dia, que é a fé que nos mantém firme na presença de Deus. Uma vez você perder na fé, tu vai começar a questionar um monte de coisa. Uma pessoa que oscila na fé, ela é um alvo fácil para Satanás. E para algumas pessoas, com argumentos que vai facilmente desalicerçar você da tua fé. Você não tem uma fé sólida. Então, se você não lê Bíblia, se você não estuda a palavra, e você não tem uma fé sólida, qualquer vento de doutrina derruba a tua fé em Deus. Isso é perigoso. Isso ficou registrado lá para que os discípulos ouvissem, para que todos ouvissem. Sim, Senhor, a partir de hoje, minha filha se assentará à mesa a comer do pão, e as migalhas serão para os cachorrinhos. Ou seja, sim, Senhor, a partir de agora, eu vou dar prioridade à minha família. Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso. Mas prioridade é a família. Eu queria falar, mas não posso. Mateus diz que quem se assenta à mesa a comer pão são as crianças. Algumas tradições trazem a mesa de seus donos. A palavra cachorrinho no original grego diz respeito a cachorro de estimação. Não são cachorros abandonados de rua, mas mansos e domésticos. Eu vou ter que falar. Tem gente que trata muito bem um animal de estimação, mas não trata o seu filho ou a filha como deveria. Os animais da sua casa têm prioridade. Tem o maior cuidado do que até mesmo os filhos. Eu não ia falar, mas eu vou ter que falar. Verdade é essa. Tem pessoas que se preocupam mais com o animal de estimação do que o próprio filho ou a filha dentro de casa. A verdade é essa. O cuidado, o gasto. Nada contra você cuidar de um animal, nada contra você dar atenção ao animal, mas tem que ter equilíbrio. Animal é animal.
Gente é gente. Não pode misturar as coisas. A verdade é essa. Nós temos visto aí, e isso vai ser cobrado, Deus vai cobrar do ser humano? Vai. Nós temos visto aí pessoas que gastam uma dinheirama excessiva com um animal, um cachorro, enquanto um semelhante dele passa fome, passa necessidade. Cachorros ficam em spa, vou me arrebentar na internet, já estou vendo. Cachorros ficam em spa, ficam em hotéis caríssimos, enquanto a imagem e semelhança de Deus, que somos nós, passamos necessidade e fome. As pessoas têm coragem de levar um cachorro para casa, mas não tem coragem de levar um ser humano e cuidar dele e dar comida para ele. Está aí as nossas leis. As nossas leis protegem muito mais os animais do que o ser humano. Se você matar um animal, você é preso. Severo. Se você matar um ser humano, você daqui, dependendo, você está solto. Tem até um pastor que fala assim, olha, se o cachorro te morder, não bata no cachorro, bata no dono. Arrebenta com o dono. Porque se você bater no cachorro, tu vai ficar preso e é inafiançável. Agora, se você bater no dono, você pode pagar a fiança e libertar. Olha a seriedade disso. São uma inversão de valores. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, mulher, você inverteu os valores. Cunarion, cachorrinhos, mantidos em casa como animais de estimação. Foi uma forma carinhosa usada por Jesus. E não de agressão ou desdém. Os cachorrinhos eram as muitas pessoas que recebiam atenção privilegiada da mulher cananeia. Não é errado sermos hospitaleiros e tratarmos bem os que são da nossa família. Pelo contrário, a hospitalidade é reconhecida. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos, ou hospedaram anjos. Porém, a família não deve ser colocada em segundo ou último plano, em detrimento de outro. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Tem gente que fala assim, eu tenho um amor tão grande, pastor, a chama missionária arde na minha vida, o evangelho arde na minha vida, eu quero ganhar o mundo para Jesus, eu quero ganhar a cidade de Cachoeiro para Jesus. Começa pela tua casa. Começa pelo teu lar. Seja um evangelista no teu lar, um missionário no teu lar, seja um pastor na tua casa. Começa ali, ó. Já que você tem essa chama amorosa, esse amor aí, que ninguém consegue suportar, esse chamado ardendo em você, começa pela tua casa, pelo teu lar. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria. Começa por Jerusalém, a tua casa. Fé da cananeia. É certo que ela precisou se humilhar para ser exaltada. Precisou reconhecer suas falhas. Experimentar o silêncio de Deus para perceber que o encontro com Jesus tinha o objetivo de transformar não apenas a vida de sua filha, mas a dela a dela própria e até a do seu lar. O encontro de Jesus, irmão, tem que transformar você. O encontro que você tem com Deus, ele tem que transformar você e a tua família. Lembra do dominó? Um efeito dominó. Por quê? Uma vez Jesus transformando você, mudando você, a sua família vai ver. E uma hora ou outra eles vão reconhecer isso, irmãos.
pode não falar para você, mas para alguém vai falar. Porque existe isso. Tem pessoas que têm aquele orgulho, né? Esse eu não vou dar o braço a torcer e falar que ela mudou. Não vou dar o braço a torcer para falar que ele mudou. Mas para a vizinha, para o vizinho, para A, para B, ela fala: não, meu filho, ele toca na igreja. Minha filha prega na igreja. Ih, meu filho é pastor. Minha filha é missionária. É pastor de uma igreja, pastora. Não fala na tua frente, mas com as colegas, amigas, fala. Amém, igreja? Você está aí? Quem está aí, dá um glória aí. Amém. Correr atrás de Jesus, reconhecer que Ele tem poder para fazer milagre, não é suficiente para encontrar a salvação e viver de forma vitoriosa. É preciso receber Jesus no coração, compreendendo que Ele quer que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Lembra do que eu falei? Porque você está recebendo milagre, curas, não quer dizer que você vai para o céu. Catuca o teu irmão, fala assim, ó: milagre, curas, não quer dizer que você está salvo. Só para lembrar. Nenhuma fraqueza encontrada em nós deve ser motivo de vergonha para buscarmos a Deus. Pelo contrário, saibamos que Ele não rejeita os fracos e imperfeitos, mas os recebe com amor e é capaz de transformá-lo em fortes. Salmo 118, verso 14. Porque o Senhor é a força do seu povo. Tudo posso naquele que me... Quando estou fraco, é aí que eu estou. É aí que Deus gosta, meu irmão. É aí que Deus quer. Quando você mostra a sua fraqueza. Não para alguém, mas para Ele, para Deus. Você pode abrir o coração. Para Deus, você pode falar para Ele o que realmente... Aonde o bicho está pegando, aonde o negócio está estreito para o teu lado. Para Deus, tu pode abrir o coração. Pode falar tudo que está escondido. Pode falar para Ele os teus pontos fracos, que Ele vai te fortalecer. Diante do silêncio de Deus, ou de uma resposta inesperada, permanecemos firmes e confiantes nos propósitos do Senhor. Se a mulher tivesse se intimidado, desistido, não teria voltado para casa e encontrado sua filha liberta. Não teria ela mesma não teria sido transformada. Não teria ela mesma sido liberta. Com Jesus no coração. As mudanças têm que acontecer e nem sempre da forma no tempo em que queremos, mas como precisamos. Amém? Quem acha que Deus está em silêncio aí? Quem acha que Deus está em silêncio? Pastor, parece que Deus está em silêncio. Quem acha que está em silêncio? Parece que Deus silenciou comigo. Parece que Deus não está ouvindo as minhas orações. Parece que eu estou clamando e Deus não responde a minha oração. Parece que Ele não está ouvindo o que eu estou pedindo a Ele. Aguarda. Não desista. Hoje o Senhor fala com você e fala comigo. No sentido de nos alertar para nossas prioridades. O que tem sido prioridade para você? O que tem sido prioridade para você? O que tem sido prioridade para você? Já pensou, irmão, naquele grande dia? Eu sei que é complicado. Você vai entrar no reino dos céus.
Você vai entrar no reino de Deus e vai saber que muitos dos teus parentes, muitos dos teus familiares vão para o inferno? Você se contenta com isso? Nós abrimos muita boca para falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para que você e a tua casa realmente sirva ao Senhor? Os cultos no lar, na sua casa, não tem mais. Os cultos domésticos não existem mais. Uma leitura familiar na tua casa já acabou há muito tempo. Nós estamos destinando nossos pães aos filhos ou aos animais de estimação. Ou seja, nós estamos estimando as nossas prioridades para os filhos ou para outros? Ou para os animais de estimação? Para quem eu estimo? Quem são nossos cachorrinhos? Eles estão assentados à mesa ou comendo migalhas? Nosso pão, tempo, força, fé, trabalho está sendo para Deus e a família ou para os cachorrinhos? Irmão, nós temos o nosso tempo, ele é precioso. Não devemos desperdiçar o nosso tempo. Falei isso para o obreiro esses dias. Não, pastor, por que fulano? Eu falei, meu tempo é precioso. Não vou gastar uma bala de canhão para matar uma formiga. Formiga eu piso no pé. Meu tempo é precioso. Ou seja, nós temos que escolher o que é prioridade. Lembre que cachorrinho aqui não é uma questão de nacionalidade, mas de prioridade. Quais têm sido a nossa prioridade? Aquela mulher teve que ficar um tempo gritando atrás de Jesus para receber o milagre. Nós hoje muitas vezes ficamos gritando por um milagre. E ele não acontece porque ainda Deus quer nos fazer entender que os pães, tempo, força e trabalho precisa ter como prioridade Deus e a nossa família. Eu quero convidar você nessa noite a fazer uma reflexão. O que eu tenho feito com o meu tempo? E o que eu tenho feito, qual é a minha prioridade? Talvez a sua prioridade tenha sido o futebol.